Oi, pessoal. Sejam super bem-vindos ao EPED 2024. Hoje, no terceiro episódio, vamos começar a segunda parte do livro Uma Visão do Cristo, de Oswaldo Polidoro, chamada Amor e Sabedoria. Vimos anteriormente que Palmério constatou o quanto lhe custou ser contra a ordem divina. Ele leu o relatório dos últimos 5.000 anos de sua jornada espiritual, tendo sentido, ao término da leitura, que havia encontrado o caminho do céu e que ele era feito de simplicidade porque se levantava sobre o amor e a ciência. Optou por ter uma melhor conduta, que era observar a regra justa ou a sujeição à ordem divina, e que fora de Deus não pode haver progresso. Ele acreditava que a conduta decente era compreender, amar e executar o plano divino. Vamos acompanhar a história de Palmério, que agora, numa nova encarnação, se chama Flávio. Na primeira parte do livro, vimos como ele teve que reencarnar para cumprir uma missão, passando por várias experiências e aprendendo muito. Agora, Flávio e sua esposa Maria têm um filho, o Theo, que nasceu com um problema físico, uma perna mais curta e torta. Infelizmente, a criança desencarnou quando tinha apenas 1 ano e meio de vida, fato que trouxe um alívio para a família, mas deixou Flávio muito abalado. Ele achava que a morte sempre nos pega de surpresa, não importa o quanto a gente entenda sobre as leis da vida. Quando seu filho desencarnou, Flávio ficou tão perturbado que acabou doente, com febre e entrando em coma. Os médicos o alertaram para evitar emoções fortes, porque isso poderia ser fatal. Flávio estava confuso, pensando que, diante da vida e da morte, a alma humana não tem muita educação. Ele acreditava e desacreditava ao mesmo tempo. Com um pouco conhecimento sobre religiões e espiritualidade, ele achava que a morte era só o fim e não conseguia acreditar que a alma poderia sobreviver à carne. Aqui é bom ressaltar que o espírito reencarna sem lembrar das vidas passadas. Ele vem para enfrentar provas e expiações e cumprir lições, grandes ou pequenas. Tudo o que aconteceu antes fica registrado no perispírito. Quando Flávio acordou, o médico lhe deu um sedativo para que ele continuasse a dormir e se recuperasse. Ele se sentiu profundamente arrependido e cheio de remorso pelo que havia causado à esposa e sabia que deveria ter sido mais forte para enfrentar aquele momento difícil. Um tempo depois, um dos filhos do casal perguntou se o Theo estava no céu e o que ele fazia lá. Flávio não soube o que dizer e preferiu mudar de assunto. Flávio, que era um fazendeiro que criava gado, recebeu a visita do amigo Justino, que veio para discutir a compra de algumas cabeças de gado. A conversa se estendeu e Flávio começou a questionar várias coisas sobre Deus e sobre as leis. Ele comentou que a terra não parecia ser a melhor criação do Criador. Estava bem melancólico, mas deixou claro que não era contra Deus. Na verdade, achava que a natureza era a grande força de tudo. Ele comentou que os animais se devoravam uns aos outros, e para ele, toda a natureza, tanto animal quanto vegetal, destruía-se e renascia para a vida. Como planejado no dia seguinte, Flávio se preparou para separar os bois que Justino havia comprado e foi entregá-los ao amigo. Apesar de o tempo passar, a morte do filho ainda o afetava muito, mas ele tinha a sensação de que, fosse por Deus ou por algum agente divino, seus pensamentos e sentimentos encontrariam um rumo. Dava para ver que Flávio acreditava em Deus, mas estava procurando respostas para suas dores internas e duvidava dos planos humanos. Foi quando Gumersindo, um vaqueiro que trabalhava na fazenda dele, lembrou que Deus sempre manda alguém para nos ajudar a sair da tristeza. Veja, Judite, que Gumersindo, que veio da Bahia, era uma pessoa com bons conhecimentos sobre espiritualidade e dizia que Deus manda e o servo bom aceita a ordem. E com sua simplicidade, Gumersindo ressaltava a importância do conhecimento espiritual, dizendo que a gente não morre, vive sempre, torna a nascer e continua a nossa trajetória evolutiva. Reencarnar é lei divina, é lei fundamental. O pai de Flávio nunca falava muito sobre espiritualidade, mas sempre dizia que Deus existe e que as almas não morrem. Foi então que Gumersindo pôde explicar sobre a centelha divina. Ele falou que não se pode ver a centelha em si, mas apenas o corpo astral, ou seja, o corpo fluídico. Um certo dia, Gumersindo, que tinha evidência, viu a mãe de Flávio com o Theo nos braços
e ele parecia muito feliz. Gumersindo, que havia lido e aprendido muito, comentou que os eventos da vida nos trazem muitas experiências e lições. Ele disse que os irmãos espirituais sempre nos enviam mensagens de sabedoria e orientação. Para Flávio, tudo isso era difícil de se compreender, pois considerava que na Terra tudo se resumia a lutas. Ele era cético e dizia que tinha o direito de não confiar em todos. Gumersindo disse que Jesus sempre ensinou a ser verdadeiro e perguntou a Flávio se ele já tinha lido alguma coisa sobre espiritismo. Se tivesse, provavelmente teria encontrado explicações para os fenômenos que ele tanto falava. Gumersindo ainda comentou que quem despreza as oportunidades de aprendizado comete um crime. Então, Zé Carlos, é aqui que está a chave que todos nós deveríamos entender na vida. Toda dor pode significar sofrimento, mas a gente passa por isso de outra forma, ou seja, saímos mais fortalecidos. Flávio nunca tinha lido nada sobre o espiritismo e tinha uma certa aversão às religiões. Para ele, as religiões, além de brigarem entre si, nunca fizeram nada para melhorar o ser humano. Santelmo, grande amigo de Flávio, estava interessado em comprar a fazenda ao lado da sua, já que estava prestes a receber uma herança. Gumersindo contou rapidamente que havia perdido tudo quando estava na Bahia, durante a seca, e teve que deixar o sertão com o pai, incluindo a esposa e a filha. Uma situação realmente difícil. Ele se emocionou bastante enquanto falava sobre isso, e Flávio ficou tocado e se ofereceu para ajudar de qualquer forma. Os dois conversavam bastante sobre a doutrina espírita, e como Gumersindo tinha mediunidade, Flávio perguntou se ele costumava ver seus parentes que já haviam falecido, ao que ele confirmou que sim. E foi então que Gumersindo citou uma frase de Jesus. Quem são os mortos? Quem são os vivos? Por certo que ninguém morre, pois os vossos pais não morreram, nem podiam morrer, porque para Deus ninguém morre. Disse também que Jesus ressaltava que sua missão era batizar em espírito. Essa era a vontade do Pai. Com o Pentecostes, Jesus consolidou e concluiu sua missão. Estava lavrado o batismo de espírito. Tornava-se de direito geral o conhecimento e culto da revelação, a comunicação entre os dois planos da vida. Gumersindo se ofereceu para dar a Flávio vários livros que explicavam o que é o espiritismo. Ele falou que, na verdade, é a restauração da doutrina do caminho do Senhor. Jesus cumpriu as promessas do Velho Testamento com seus exemplos e prometeu a vinda do Consolador. Sim, o Espiritismo é, há um tempo, tudo quanto foi vindo no decurso das revelações, e mais aquilo que fará no domínio das instruções pelos milênios afora. Gumersindo acreditava de verdade que a doutrina espírita incentivava o estudo constante e ainda reforçou que deveríamos seguir o exemplo dos apóstolos. Isso significa fazer reuniões simples, sem formalidades, sem ídolos, cultos exteriores ou coisas desse tipo. A ideia é focar na revelação e deixar de lado tudo que é formal ou antiquado. Para o mestre, tudo seguia leis fundamentais e estava em sintonia com o plano superior. E Gumersindo ainda acrescentou que o apóstolo Paulo apontou 9 faculdades principais. Todavia, cumpre dizer que um só é o dom, que se manifesta de vários modos pela humanidade. Um dia, quando formos bons, teremos o dom sem medida, como o tinha o mestre, de conformidade com o que dizia a Escritura. Sabendo que Gumersindo tinha o dom da vidência, Maria, esposa de Flávio, perguntou se ele podia ver algo sobre o filho que havia falecido e eles fizeram uma oração juntos. Gumersindo viu e falou sobre uma senhora que estava com um menino nos braços, dizendo ser a avó dele. O nome dela era Marília, o que deixou Flávio completamente surpreso, porque esse era o nome da sua mãe. Durante a oração, Tel, em espírito, falou através de Gumersindo que Flávio deveria transformar a fazenda de pecuária em uma atividade agrícola. Ele disse que era um crime matar o que não faz mal ao homem, e ainda pior, criar para matar. E eis aí a tarefa, o mandato, o comprometimento de Flávio nessa existência carnal. No começo, Flávio não conseguiu aceitar o que ouviu. Como ele era muito racional,
achava que tinha dado um enorme trabalho organizar a fazenda e fazê-la funcionar para garantir a sua renda. Ele pensava que a criação de animais era algo que sempre existiu, desde que a humanidade surgiu. Então ele se perguntava por que ele tinha que ser o escolhido para começar essa mudança. Flávio até perguntou a Gumersindo se ele tinha realmente ouvido isso direito, ao que ele respondeu que até os grandes iniciados foram escolhidos para suas missões, e não discutiram sobre isso. Então, os altos investimentos são para os grandes espíritos, e isso é o que ele deveria compreender. Sim, e ele ainda acrescentou que, se Flávio não tomasse essa atitude e não desse um exemplo ao mundo, outros o fariam. Mas Flávio não se conformava com isso e retrucava dizendo: por que eu? Temos que entender que a carne um dia deixará de ser alimento de homens nos mundos melhores do que a nossa pobre moradia. A antropofagia terminou. Cada humanidade tem que resolver o seu problema. Temos que estar sempre no processo de melhoria e ganhar em sublimação para ter os fluidos mais etéreos, cada vez mais leves. Na verdade, até mesmo o mundo onde os habitantes não buscam evoluir por inteligência espontaneamente, mas sim por imposição da dor. Um dia, Flávio decidiu pedir a Gumersindo alguns livros para ampliar o seu conhecimento. Ele estava interessado tanto em livros ocultistas quanto na codificação espírita de Kardec e em livros culturais, já que ele adorava ler. De fato, o Cristo do alto do seu posto de mando ordena que se instrua o cidadão, porque o tempo cíclico-histórico chegou. Essa é a função do Consolador: advertir, ilustrar e consolar. Apesar disso, Flávio ainda estava relutante em deixar a criação de gado e se tornar um agricultor. A ideia o incomodava bastante. Ele questionava por que a humanidade come carne há tanto tempo e por que a responsabilidade de mudar isso caiu exatamente sobre ele. Foi só depois de muita leitura e conhecimento adquirido que ele começou a entender a importância de evitar o consumo de carne. Ele percebeu que a carne pode carregar energias negativas ou instintivas, além de representar a eliminação de uma vida que se esforça para se manter, se defende como pode e sente prazer em viver. Ele entendeu como o espírito vem subindo na escala das hierarquias e de como o superior tem a obrigação de ajudar o inferior. Para ele, era difícil entender por que essa decisão tinha que ser dele. Pensou muito sobre o que isso significaria em termos práticos e se preocupava com o que seus amigos e familiares iriam achar. Seu compadre Santelmo, que estava interessado em comprar a fazenda ao lado, soube do que Flávio tinha sido solicitado a fazer como missão. É verdade, e Santelmo ficou muito feliz ao ver como Flávio estava lidando com a situação. Ele viu que o amigo não estava mais focado apenas nas coisas materiais, mas estava se envolvendo de forma mais intensa com o lado espiritual. Santelmo comentou que o tempo sabe operar maravilhas. Com certeza, Flávio estava se tornando um grande exemplo de aprendizado. Isso vai ficar ainda mais claro ao longo do livro. Santelmo sugeriu uma sessão mediúnica com todos, Flávio, Maria, Nora, Gumersindo e outros que já estavam acostumados a fazer orações de conjunto. Ele mencionou que tinha batizado o filho de Flávio, então era seu compadre, mas afirmou que aquele sacramento da Igreja Católica já não fazia muito sentido hoje em dia. Aqui podemos comentar que as cadeias, os leprosários, os manicômios estavam cheios de criaturas que sofriam devido a esses sacramentos. Logo, isso quer dizer que a dor é filha do erro e por obras deve ser eliminada, não, porém, à custa de convencionalismos de homens. Foi aí que Santelmo sugeriu a Flávio que eles parassem com essa coisa de se chamarem de compadres e que suas esposas também deixassem de se chamar de comadres. Nora comentou com Maria que o que realmente importava, tanto aqui na terra quanto no céu, era a pureza e a ciência. Ela disse que a humanidade sempre foi enganada por aproveitadores da fé e que todos nós temos o dever sagrado de acabar com a idolatria, seja ela mental ou material. É isso que impede as pessoas de evoluírem espiritualmente e as mantém em constante sofrimento. Em resumo,
é a dura lição da vida que ensina a cada um de nós. E conforme Jesus afirmou, a verdade não se ilude com a soma de boa vontade que é posta pelo crente. Ou este evolui em si e resolve o problema da espiritualização de fato, ou prossegue a sua jornada de forma medíocre. Santelmo finalizou dizendo que nas altas esferas da vida, os mentores espirituais afirmam que não se encontram os dotados de boa vontade, mas sim os que efetivamente realizaram mais em pureza e em ciência. A Terra se prova como um mundo inferior, quando pelos seus religiosos se revela um campo fértil em idolatrias. Santelmo fez um comentário dizendo que é um absurdo os mestres religiosos ensinarem a temer a Deus por medo da dor e a adorar a dor por temer a Deus. Ele achava que é preciso muita virtude e sabedoria para realmente usar a inteligência de forma correta. É realmente chocante ver que depois de tantos milênios e descobertas reveladoras, ainda se pense sobre a dor como se estivéssemos na Idade da Pedra. E como aprendemos com Oswaldo Polidoro, os 10 mandamentos mostram que todos os homens são iguais diante das leis do universo. Há um Deus, uma lei e uma só humanidade. Naquele momento, Gumersindo entrou e Santelmo fez as apresentações. Depois de uma conversa longa, combinaram uma pequena palestra para a noite seguinte, que seria seguida de um contato com o plano espiritual. Bom, por hoje é isso que gostaríamos de comentar, e no próximo e último episódio do livro, veremos qual foi a decisão de Flávio e como seu aumento de conhecimento vai ajudá-lo nas suas ações. É importante perceber a vontade de Flávio em aprender e tudo o que ele foi fazendo para amadurecer e ganhar mais conhecimento na sua jornada evolutiva. Não percam! E não se esqueçam, todas as obras também estão disponíveis para download no portal conhecerparatransformar.com.br. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Até lá!